Oi, eu sou o Cada Como Legal, e antes que vocês me perguntem, o grande motivo que me motivou a fazer esse vídeo se deve ao fato de eu ter percebido que a maioria dos jogos nacionais tipicamente não conseguem fazer uma boa ambientação do Brasil no mundo dos jogos, resultando sempre em jogos que muitas das vezes tentam representar o Brasil, mas se inspirando na ambientação de outras mídias, que não necessariamente são ambientadas no nosso país. E quando não é isso, resulta em jogos que até fazem isso, mas com base apenas em estereótipos idiotas. E bota um idiota bem grande nessa frase, para eu não ter que chamá-las literalmente de estúpidos. Olhando para essas imagens, fica nítido que isso não reflete muito bem a nossa realidade aqui no Brasil. Mais ou menos. Sendo assim, hoje eu irei fazer um guia dizendo passo a passo como vocês irão criar ótimos cenários para jogos que sejam ambientados no Brasil, mas sem terem que apelar para estereótipos genéricos e com o mesmo nível de qualidade das mídias feitas por estrangeiros. Então vamos começar. Primeira etapa, tenha um bom planejamento. Ter um bom planejamento de base significa fazer um rascunho do seu projeto. Ou seja, o básico do básico. Não há muita coisa para eu falar aqui, além do óbvio. Aqui no caso, por exemplo, eu vou recriar uma cidade inteira no Roblox Studio, mas em escala reduzida, obviamente. Muitos vão achar que eu vou escolher uma cidade pequena do interior, ao invés de uma grande metrópole, devido à facilidade, entre muitas aspas, de recriá-la em um mundo virtual. Quando na realidade a cidade que eu logo decidi escolher aqui foi nada mais e nada menos do que a grandiosíssima São Paulo. Sim, ela mesmo. A maior cidade do Brasil, aquela que é conhecida como a Terra das Oportunidades, pelo seu trânsito caótico e aquele lugar onde as pessoas falam "Ah, foda-se". O que importa aqui é que para fazer um ótimo jogo ambientado em São Paulo, eu precisarei fazer muita pesquisa. Segunda etapa. Faça muitas pesquisas. Fazer muitas pesquisas significa que você deverá fazer ótimas observações do ambiente que você está se inspirando, ao mesmo tempo em que você tem que identificar os vários objetos únicos ou genéricos que estão presentes no cenário apresentado. E dependendo do que você pretende fazer, isso poderá incluir até mais coisas, como no meu caso, em que como eu irei fazer um mapa para um jogo em estilo de mundo aberto, eu tenho que não só apenas pegar algumas características da cidade, como tipo de arquitetura, tipo de vegetação ou alguma coisa do tipo, mas também analisar a estrutura da cidade e pegar alguns pontos de referência da mesma, como pontos turísticos, algumas ruas, avenidas e muito mais. Mas, claro, você não irá pegar literalmente tudo, mas apenas aqueles que você pretende usar e que caibam nos limites do seu projeto. O que, consequentemente, nos levará até o próximo tópico desse vídeo. Terceira etapa. Saiba os limites para o seu projeto. Você não precisa necessariamente desenhar um mapa gigante para o seu jogo ser um bom jogo, mas apenas saber desenhá-lo de uma maneira inteligente. Ou seja, isso significa que para fazer uma ótima ambientação para qualquer cidade ou lugar dentro do seu jogo, você precisa planejar o mapa ou o cenário do mesmo, levando em consideração não só o ambiente em que o mesmo foi baseado, mas também incluindo outros elementos do seu jogo, como mecânicas, os limites técnicos ou de espaçamento do motor gráfico que você está trabalhando, otimização e uma série de fatores que você precisaria levar em consideração. O melhor exemplo disso nós vemos na própria franquia GTA. A Liberty City do GTA 3, que ironicamente é a mesma da cidade do meu jogo favorito, é uma cidade fictícia que foi baseada em Nova York, e também em um monte de outras cidades do leste dos Estados Unidos, mas ainda tendo a cidade de Nova York como seu principal ponto de referência. E a área quadrada de Nova York tem um total de uns 783,8 km². Para você ter uma noção de quanto que é isso, o mapa do GTA V inteiro possui apenas 362 km². Isso é maior que as ilhas de Manhattan e Brooklyn juntos. Viram brutamontes quando comparado com a cidade inteira de São Francisco, mas estranhamente menor do que muitas cidades do interior brasileiro. E obviamente menor que Nova York inteira, já que, como eu fui dito anteriormente, Nova York possui 783,8 km².
A questão aqui é que, obviamente, não teria como a Rockstar Games criar uma réplica exata da cidade de Nova York em pleno início dos anos 2000. Ainda mais planejar um mapa para um jogo de mundo aberto que originalmente foi feito para o PlayStation 2. Isso seria loucura, ao mesmo tempo que era impossível, e ainda continua sendo até os dias de hoje. Então a Rockstar, ela fez o que ela sabia fazer de melhor, desenhar um mapa de uma cidade fictícia que, apesar de não ter os mesmos 783 km², que a cidade de Nova York possui na vida real, conseguia transmitir a ambientação semelhante à metrópole da vida real. Eu sei que a maioria aqui não se identifica muito com GTA 3, então vamos utilizar um outro exemplo da qual vocês se identifiquem com mais facilidade. O GTA San Andreas. Um jogo incrível lançado em 2005 e, diferente dos seus antecessores, ele não possui uma e nem duas cidades, mas sim 3 cidades, todas elas sendo claras paródias de cidades da vida real. E tudo isso dentro de um estado fictício chamado de San Andreas, que também é uma paródia de 2 estados americanos da vida real, sendo estas a famosa Califórnia e o estado de Nevada. Agora, se vocês já achavam um absurdo a possibilidade de fazer um mapa com apenas 700 km², o que você dirá então em criar um mapa com 286.367 mil km² do estado de Nevada e ainda por cima somado com os 423.970 mil km² do estado da Califórnia? Por isso que quando você estiver fazendo o mapa do seu jogo, você tem que ter em mente que ele obviamente não vai ter o mesmo tamanho da cidade ou lugar da vida real da qual você está se inspirando. Fora que você ainda tem que levar em consideração o fato de que o cenário do seu jogo também tem que ser projetado pensando nas mecânicas e nas limitações do seu jogo, como o motor gráfico que está sendo utilizado. Essa dica é universal, então ela ainda pode ser aplicada em qualquer projeto de jogo que você esteja fazendo nesse exato momento. A única diferença é que teoricamente você fará menos coisas. E eu disse teoricamente porque eu não tenho certeza para afirmar isso. Então vamos para o próximo tópico. Quarta etapa. Faça um bom level design. Assim como foi dito anteriormente, além de você ter que desenhar o cenário do seu jogo, incluindo elementos imaginários ou elementos da vida real, da qual você teve que fazer muitas pesquisas sobre, você ainda por cima precisa somar mais um outro elemento nessa equação, o level design. O level design, o planejamento de nível, como deveríamos falar em português, é um tema muito complexo, que é cheio de coisas que não tem como eu falar detalhadamente sobre nesse vídeo, mas de forma resumida. É um estudo na área da criação de jogos que gira em torno da forma como o cenário do seu jogo é trabalhado, levando em consideração a ambientação do seu jogo somado com as mecânicas do mesmo. Por exemplo, vamos supor que você criou um jogo de plataforma 2D, bem simples, onde as únicas mecânicas presentes nesse jogo é a capacidade do seu avatar de movimentar-se para a direita e para a esquerda e pular. Com base nisso, você obviamente terá que desenhar o nível do seu jogo pensando nessas mecânicas. Por exemplo, para incentivar o jogador a andar para a direita ou para a esquerda, o objetivo do mesmo precisa estar distante dele, para assim o mesmo ter que percorrer até lá. E para o mesmo não ficar só percorrendo linha reta de uma forma chata e entediante, você precisará criar e colocar algumas coisas que possam atrasar o mesmo, ao mesmo tempo que incentive o mesmo a usar a mecânica de pulo do jogo, como obstáculos, inimigos e muito mais. Claro que isso é só apenas um exemplo de um jogo de plataforma 2D, e o seu jogo muito provavelmente vai ter muito mais coisas do que só as mecânicas de andar e pular. Mas, na prática, a mesma lógica que funciona aqui também funcionará aí. Fora que isso também depende de outros fatores, como a proposta do seu jogo e a forma como é feita a ambientação do mesmo. Quinta etapa, direção de arte. A direção de arte do seu jogo é uma das, ou se não a parte mais importante para o seu jogo, pois é exatamente ela que o tornará bom. Apesar disso, a direção de arte é também um tema muito complexo, que, assim como o level design, não tem como um leigo como eu falar inteiramente sobre, mas apenas descrever de forma resumida. A direção de arte não se resume apenas na aparência das coisas, mas também em toda a sensação que será transmitida pelas mesmas. E isso não se limita apenas ao desenho, mas também incluindo outras coisas como a música, psicologia das cores, roteiro, ambientação e até mesmo um pouco da parte técnica do seu jogo. Ou seja, a direção de arte é uma forma de pegar objetos ou ativos de um jogo e adaptá-los para o principal foco temático do mesmo. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um jogo de terror ambientado em uma floresta fictícia do Espírito Santo.
Então logo, você não terá apenas que criar modelos e ativos baseados nas construções e fauna locais da região, mas também saber utilizá-los de uma maneira que combine com a temática de terror do jogo. Você obviamente não vai utilizar um batidão de funk como trilha sonora do seu jogo, mas sim uma que transmita a atmosfera de terror e suspense para o mesmo. E por ser um jogo ambientado em uma floresta, muito provavelmente você também terá que adicionar efeitos sonoros que passem realmente a sensação de estar em uma floresta de verdade, com som de animais, do vento batendo nas coisas e por aí vai. Se o seu jogo for de corrida, você vai ter que fazer toda a ambientação do seu jogo pensando em um jogo de corrida. Se o seu jogo for de ação, você vai ter que fazer toda a ambientação do seu jogo pensando em um jogo de ação. A música do seu jogo tem que combinar com a sensação que você quer que seja transmitida pelo seu jogo. E a mesma coisa vale para o estilo de arte, tipos de gráficos, o filtro que você estiver usando e etc. Enfim, tudo isso é só apenas um exemplo. Uma dica que pode ser muito útil para caso você esteja trabalhando em um projeto em escala maior, que envolva a criação de um mapa para um jogo de mundo aberto ou alguma coisa do tipo, seria se, ao invés de ir criando o cenário aos pouquinhos, desenhando um modelo por vez, se você não criasse vários modelos genéricos, com algumas variações que os diferenciassem um dos outros e depois os espalhassem os mesmos por todo o cenário. Isso poderia agilizar bastante a produção do seu projeto, ao mesmo tempo em que ela pode deixar o seu jogo um pouco mais otimizado. Fora que, dependendo da situação, isso pode até deixar o seu jogo um pouco mais bonito, porque é 1000 vezes melhor utilizar um pequeno grupo de modelos que sejam bem desenhados do que milhares de modelos que foram feitos de qualquer jeito. E é isso, esse foi o vídeo. Tchau!